Soneide Lopes de Souza e, como membro da mantenedora do Centro Universitário de Paulínia, Unifacp, eu quero saudar a todos os participantes dessa Semana Jurídica e, em especial, Dr. Guilherme Melo, que é o secretário dos Negócios Jurídicos da Prefeitura de Paulínia, bem como o Dr. Dauro de Oliveira Machado, presidente da OAB de Paulínia. Nessa oportunidade, também como pró-reitora de graduação da Unifacp, eu quero aclamar e agradecer a todos que, com carinho, se dedicaram à organização deste evento. Também manifesto aqui a minha alegria em receber todos os participantes, na certeza de que farão reflexões importantes e proveitosas a respeito dos temas que serão aqui abordados. Muito obrigada. Boa noite a todos. Gostaria de, antes de começar a me apresentar, eu me chamo Dante Tomás, sou mestrando em Direito Público na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, procurador da mesma instituição, e fui, entre os anos de 2018 e 2019, procurador do município de Paulínia. Então, para mim, pessoalmente, é uma enorme alegria estar participando da Semana Jurídica, pois conheço o evento e sei que ele é muito importante no município, em toda a região, e também que é enorme qualidade, tanto dos palestrantes, quanto dos participantes, que participam como ouvintes, sempre acrescentaram muito com as suas intervenções. Infelizmente, não podemos estar presencialmente, mas eu gostaria de agradecer e parabenizar os organizadores do evento, que mesmo nesse contexto de pandemia, conseguiram levá-lo à frente e fazer com que ele acontecesse. A Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, especialmente o meu amigo secretário Guilherme Melo Graça, a OAB Subseção de Paulínia e a Unifacp por terem tocado esse evento durante a pandemia. Pois bem, por que falar sobre as possíveis contribuições que as novas tecnologias, especialmente o Big Data e a inteligência artificial, podem dar ao combate ao coronavírus pela administração pública? Pois bem, entendo que os desafios colocados pela pandemia, uma crise sanitária e econômica de grandes proporções, levam ao poder público o dever de tentar oferecer, da forma mais eficiente possível, respostas a esses desafios enfrentados. E para conseguir responder a esses desafios, é necessário que todo o instrumental possível seja utilizado, sempre balizado pela Constituição, mas a administração pública deve sempre tentar se modernizar e atuar para e passo com a sociedade para que ela consiga atingir os seus objetivos com eficiência e manter os serviços à população, ainda com uma crise fiscal, financeira e sanitária como a que vivemos atualmente. Acredito ser ideal iniciar essa apresentação apresentando um conceito simples de inteligência artificial e Big Data, e a relação entre eles. Um segundo ponto da apresentação, tratar sobre os impactos positivos e negativos no âmbito jurídico dessas tecnologias, e ao final trazer 3 contribuições dessas novas tecnologias para a definição de políticas públicas e para o combate ao coronavírus. A Academia Jurídica estuda com muito afinco recentemente essa relação. Inúmeros programas de pós-graduação se dedicam a isso, inclusive o que eu faço parte, e nas transformações operadas pela chamada Quarta Revolução Industrial, utilizando o conceito do professor americano Klaus Schwab, que a define como, a partir do avanço da inteligência artificial e da importância cada vez maior dos dados, uma diluição entre as fronteiras entre a realidade física e a realidade virtual. Só pensarmos em carros inteligentes, casas inteligentes, e na cada vez maior preponderância da internet e de aplicativos no dia a dia de todos nós e de quase a sociedade inteira. O direito à administração pública não fica imune a essas transformações, sendo cada vez mais impactados em seus alicerces e seus institutos colocados em xeque pela evolução tecnológica. Mas o que seria inteligência artificial? Para definirmos o que seria inteligência artificial, é fundamental antes sabermos o que seria inteligência. Segundo o professor do MIT, Max Tegmark, que possui alguns livros muito bons sobre o tema,
A inteligência seria a capacidade de se atingir objetivos pré-estabelecidos. A inteligência artificial, portanto, seria essa capacidade atribuída a coisas não orgânicas. Por coisas não orgânicas, podemos pensar num carro inteligente, numa geladeira inteligente, ou em sistemas que não existem fisicamente, mas só na nuvem, que movimentados por algoritmos e que não podemos estocar de forma tangível. Vamos pensar, por exemplo, quando pesquisamos alguma coisa no Google e depois vemos inúmeras propagandas sobre aquilo. Aquilo é, de alguma forma, um programa de inteligência artificial a partir dos dados que nós fornecemos ao fazer aquela pesquisa, atuando de forma a nos direcionar propagandas que teriam uma maior chance de despertar nosso interesse. No nível micro, a inteligência artificial atuando. Big Data, por sua vez, é um termo que denomina a enorme disponibilidade de dados disponíveis nas plataformas virtuais, que permite com que as mais variadas informações sobre pessoas, organizações, interesses sejam disponíveis em uma fração de segundo, a partir da sua organização e interpretação por instrumentos de inteligência artificial. Ou seja, vemos que a relação entre inteligência artificial e Big Data é mútua. Eles são fenômenos que se autoalimentam, que se retroalimentam, na verdade. As modernas ferramentas de inteligência artificial têm, inclusive, uma capacidade de autoaprendizado a partir dos dados que são, a cada dia, a cada pesquisa realizada no computador, a cada assinatura que nós fazemos em testes no Facebook, em outros aplicativos que dão os nossos dados, permite que esses instrumentos vão se modernizando. Um processo que é conhecido como machine learning, em que permite com que, cada vez mais, a inteligência artificial se aproxime da inteligência orgânica de nós, seres humanos, e aumente a sua capacidade de cumprir funções e objetivos que antes ficavam restritos a pessoas humanas. Mas quais são os riscos e as possibilidades para o direito, para institutos jurídicos dessas novas figuras, da inteligência artificial e do Big Data? Pois bem, com possibilidades, se abre um leque de opções, de coisas positivas que podem acontecer. Para princípios constitucionais, 3 especialmente, podem ser muito beneficiados pela utilização massiva pela administração pública dos instrumentos de inteligência artificial. O princípio da eficiência, a impessoalidade e o incremento da segurança jurídica, especialmente na sua vertente da previsibilidade. Isso porque, quanto à eficiência, a capacidade operacional, a capacidade de processar informações desses novos programas estão muito acima do que temos ordinariamente na administração pública. Por melhor que seja servidor público, por melhor que seja gestor, ele não tem a capacidade de analisar a mesma quantidade de informações que um computador ou que um programa tem. Então, ao permitir essa análise rápida e quase instantânea de uma quantidade gigante de dados estruturados, se agiliza a resposta da administração a problemas dos administrados, se agiliza a possibilidade de se atingir a resposta certa do que seria pela atividade humana ou por servidores. Um exemplo clássico é o a ferramenta de inteligência artificial do Supremo Tribunal Federal, chamada de Vitor. O Vitor, que foi uma homenagem ao ministro do Supremo, criador das súmulas, Vitor Nunes Leal, ele conseguiu reduzir para alguns segundos a análise de dezenas de milhares de processos que teriam que analisar a existência ou não de repercussão geral. Isso, sendo replicado em diferentes setores da administração, podia ter um impacto enorme na eficiência e na rapidez da administração pública para as demandas postas a ela. Quanto à impessoalidade e à previsibilidade, a definição, né, de decisões ou de políticas públicas com base em dados e em programas sem subjetivismos permitem que esses princípios se valorizem ao diminuir a discricionariedade do gestor, que, às vezes, seja por preferências pessoais ou por falta de comunicação entre órgãos, acabam dando decisões díspares. Pensamos num caso, por exemplo, que um contribuinte pede o perdão de uma dívida tributária e, depois de pedir perdão dessa dívida tributária, tem o seu pedido aceito pela administração pública e fala para um seu vizinho que teve esse perdão. O seu vizinho, nessa mesma situação,
pede depois de 1 ano, 6 meses, e vai para outro servidor. Esses servidores não se comunicam e vêm duas respostas diferentes. Há uma clara violação da impessoalidade e também da previsibilidade e da insegurança e da segurança jurídica. É uma situação que gera, com certeza, insegurança jurídica. Quando o perdão da dívida tributária, chamada de remissão pela CTN, é dado em uma situação e depois, na mesma situação, vem uma resposta diferente. Utilizando instrumentos de inteligência artificial e analisando o banco de dados da administração pública, seria possível praticamente acabar com essas situações, o que tornaria possível que tivéssemos um aumento e um ganho enorme nesses dois princípios, da impessoalidade e da segurança jurídica. Contudo, não há essas instituições, essas novas ferramentas não são panaceias. Há inúmeros riscos e desafios que serão postos para o seu avanço sobre a administração pública. E deixar claro aqui que esses riscos, eu não estou falando dos riscos mais comuns quando pensamos em inteligência artificial. São os robôs de Volta para o Futuro, ou de Westworld, pegando uma série que está mais na moda e mais recente, mas são riscos, isso até pode acontecer no futuro, não sou eu que vou dizer que não, mas ainda é nada que há no horizonte e nem nada que parece tão possível, ao menos em curto e médio prazo. Mas o risco de perda do princípio democrático ao se transferir a decisão de gestores eleitos para programas computadorizados em que nem a população e nem os gestores entendem como aquela decisão foi atingida, ou, por exemplo, o risco à intimidade e à privacidade da população utilizados, muitas vezes sem o seu consentimento, pela administração pública, também não é de se negligenciar. E, por fim, o risco de que a utilização sem subjetividades e supostamente neutra dessas ferramentas e desses algoritmos gerem a perpetuação de vieses discriminatórios que existem na sociedade, atrapalhando que tenhamos uma sociedade cada vez mais inclusiva e com menos discriminação. São riscos que não podem ser negligenciados. Por exemplo, a violação à intimidade e à privacidade, que é o risco mais famoso e evidente quando colocamos essas questões do uso da inteligência artificial, especialmente do Big Data. Permitir que a administração saiba a localização da população pelo monitoramento de celulares, ou ter acesso às buscas que uma determinada pessoa realiza num buscador como o Google, permite um controle altíssimo dos indivíduos pela administração pública. E apesar que temos normas como a recente LGPD que entrou em vigor no mês passado, em setembro, ou normas que tentem controlar isso, é muito difícil saber se aquilo realmente vai ser usado de forma correta ou não, ou se o particular tem total conhecimento que aqueles dados estão sendo usados. O risco de perpetuação de viés discriminatórios também é um importante ponto a ser abordado, pois pode trazer situações esdrúxulas, como, por exemplo, se nós resolvermos criar um programa de parcelamento em determinado município, o Estado cria um programa de parcelamento de débito tributário e contrata um programa de inteligência artificial de um determinado desenvolvedor que usa, dentre os dados analisados, o CEP do contribuinte para saber se vai ser deferido ou não. Podemos ter uma situação esdrúxula de um bom contribuinte que sempre honrou suas obrigações, não poder fazer um determinado parcelamento, porque na vizinhança tem muitas pessoas devendo ao fisco. Então, se fosse uma utilização sem temperamentos de um dado frio, de um dado bruto, seria possível que isso acontecesse, que os vizinhos devem, então aquele CEP não pode ser deferido o parcelamento para aquele CEP. Então, é uma coisa a se tomar bastante cuidado. Ficou famoso um caso de um programa de inteligência artificial criado pelo Google, em que, sendo programado para conversar com pessoas, ele acabou, nessa relação com pessoas, sendo alimentado com dados que o tornaram discriminatório, preconceituoso, e ele foi desativado pelo Google depois disso. Esse caso deixou claro o risco de se confiar em programas de inteligência artificial sem nenhuma forma de controlar e de tentar manter
esses possíveis vieses discriminatórios. E, por fim, um tema que chama muita atenção é o risco ao princípio democrático, em que se retiram de representantes eleitos pelo povo, de prefeitos, governadores, presidentes, o poder de tomar decisões e se transfere para programas que têm esses algoritmos que é muito difícil, tirando quem trabalha com isso, dificilmente as pessoas médias conseguem entender isso. E o próprio gestor público e servidores públicos muitas vezes não sabem como aquela decisão foi atingida. Ainda que se entenda que o gestor pode superar aquela decisão com base na sua legitimidade democrática, que vem das urnas, que vem do voto popular, é de se pensar que será muito difícil que haja essa coragem sob o risco de ser responsabilizado pelos órgãos de controle. Recentemente, inclusive, na decisão do STF, na ADI 6421, foi fixada a tese de que o gestor público que desrespeita normas e critérios científicos e técnicos comete erro grosseiro, o que torna ainda mais complicado para um gestor que pretenda superar uma decisão apontada pelo programa de inteligência artificial, faça isso correndo o risco de ser considerado como um erro grosseiro. Então, esses pontos devem ser bem analisados antes de pensarmos que a inteligência artificial e o uso de dados pode ser a solução para todos os problemas da administração. É sempre preciso buscar parâmetros para compatibilizar os possíveis ganhos e os possíveis riscos dessas tecnologias. Mas como elas vêm sendo usadas? E o melhor, como que elas podem ajudar a contribuir para que a administração pública enfrente a pandemia do coronavírus? Bem, eu trouxe aqui 3 possíveis situações, uma delas concreta e 2 delas que eu vejo como possíveis de ser um bom uso da inteligência artificial no combate ao coronavírus e aos seus efeitos. O primeiro deles ficou muito famoso, que foi o CIMI, o Sistema de Monitoramento Inteligente do Estado de São Paulo. Foi um sistema formado pelo governo do Estado de São Paulo, em que, com base em informações fornecidas pelas operadoras de telefonia, o governo conseguia acompanhar o cumprimento ou não pela população das medidas de isolamento. As empresas de telefonia forneciam ao governo manchas de calor em que viam em que regiões da cidade que haviam mais pessoas aglomeradas, em que estava sendo cumprido ou não as determinações de isolamento no auge da pandemia. Essa medida foi muito polêmica, porque muitos cidadãos não gostaram de ter seus celulares monitorados e de saber que estavam sendo cedidos dados dos seus telefones para o governo do Estado, considerando aquilo uma violação à sua privacidade e à sua intimidade. Então, entraram com inúmeras ações judiciais, especialmente com mandados de segurança, visando fazer cessar esse monitoramento. O governo do Estado de São Paulo, por sua vez, se defendeu falando que não tinha acesso a dados de aparelhos de telefones específicos, então eles não poderiam saber se onde uma determinada pessoa estava, por exemplo, não poderiam saber que o Dante tinha saído de casa naquele dia, não poderiam saber que o João tinha saído de casa naquele dia ou que a Maria tinha furado o isolamento. Eles viam manchas de calor não individualizadas, então não haveria uma violação à privacidade e à intimidade. E também foi alegado que aquela medida era uma medida adequada e proporcional ao desafio enfrentado, à necessidade de dar uma resposta eficiente à crise do coronavírus e os riscos à saúde. Esse debate foi resolvido parcialmente, ao menos em nível estadual, em que o Tribunal de Justiça entendeu que assistia razão ao Estado de São Paulo. No julgamento do mandado de segurança 2073-23-23-2020-826-0000, o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o CIMI seria justificável, tanto pelo direito à saúde, quanto por não violar de forma desproporcional e inadequada a privacidade e a intimidade dos cidadãos. Então, independente da opinião que eu possa ter sobre isso, que vocês possam ter sobre isso, em um primeiro momento, a Justiça vem entendendo que esse monitoramento de dados dos cidadãos e o apontamento de lugares onde que deveriam ser tomadas medidas para ampliar as medidas de isolamento ou não violaria nenhum direito fundamental dos cidadãos e seria uma medida
eficiente para combater o novo coronavírus. Um ponto do CIMI que chama atenção e que não foi expressamente abordado ainda, apesar de alguns autores já terem trabalhado sobre isso, mostra como o viés discriminatório, às vezes, aparece onde nós mesmos esperamos. Por exemplo, áreas com muita densidade demográfica acabavam aparecendo como quentes no padrão apresentado ao governo do estado de São Paulo, o que tinha um impacto maior em comunidades mais carentes, em que moram mais pessoas reunidas do que, por exemplo, em condomínios de classe alta, em que há um grande distanciamento entre as residências. Então, esse dado também tinha que ser temperado pelo governo do estado de São Paulo, o que mostra que a inteligência artificial e o Big Data, apenas com seus dados brutos, ou sem nenhum temperamento de ordem social, uma boa calibragem, pode não ser tão útil para atingir os objetivos previstos. Um outro caso de uso da inteligência artificial que poderia ser útil para ajudar no combate do coronavírus pela administração pública seria o compartilhamento de informações entre todos os entes da administração pública fosse feito cada vez mais com o uso de inteligência artificial, com bons programas de inteligência artificial, que permitiam um processamento de dados quase instantâneo, o que permitiria, por exemplo, remanejar pacientes de municípios que estivessem mais tranquilos, ou de estados que estivessem em uma situação mais tranquila para estados que estivessem passando pelo pico da pandemia, ou entre hospitais, e na definição de medidas de flexibilização ou de endurecimento do isolamento social. Por fim, para ajudar a superar a crise que foi ocasionada pelo coronavírus, que afetou tanto particulares, é difícil conhecer alguém que não conheça alguém que perdeu emprego ou que tenha tido uma diminuição na sua renda, ajudar o Estado, que também sofreu bastante, especialmente os municípios e os estados tiveram uma queda drástica na sua arrecadação, e apesar do auxílio que veio pela União na Lei Complementar 173, ainda estão passando por uma situação bem difícil, que coloca em risco a prestação de serviços públicos e a continuidade das atividades administrativas. Nesse cenário, o uso da inteligência artificial e de programas de gestão da dívida ativa dos entes pode ser de extrema valia. Há inúmeros casos de municípios que ampliaram de forma enorme a sua arrecadação a partir da gestão da dívida ativa, das certidões de dívida ativa e das execuções fiscais por esses programas de inteligência artificial que auxiliam. Esses programas ajudam a verificar quais créditos são mais possíveis de pagamento, quais créditos são podres, quais não são, quais dívidas já estão prescritas, em que momento processual agir, ou seja, se torna muito mais fácil que o município e que o Estado e que a União consigam ter um aumento na sua arrecadação, gastando menos recursos humanos, menos tempo, o que vai facilitar e muito que se supere esse momento de crise fiscal que se avizinha. Nessa breve conversa que nós tivemos, ainda que à distância, eu tentei demonstrar, com petits conceitos gerais de inteligência artificial, de Big Data e suas implicações jurídicas, algumas maneiras em que essas novas tecnologias poderiam contribuir no enfrentamento e para a superação da crise do Covid-19. No meio de problemas como a pandemia, a crise econômica enfrentada, achamos difícil ter esperança de que as coisas vão melhorar. Mas a inventividade humana, como essas inovações todas demonstram, e os princípios da Constituição, se ajudarmos a guiarmos de forma ética e correta esses princípios, esses novos institutos, podem nos ajudar, sem sombra de dúvida, a superar mais essa crise. Então, gostaria de agradecer a todos vocês que me escutaram até aqui e desejar que no ano que vem a Semana Jurídica de Paulínia volte a ser presencial e, de novo, parabenizar a organização e por manter esse evento tão importante. Obrigado.